Paz e bênção para você e toda a sua família maravilhosa. Eu estou aqui já em Aparecida de Goiânia, no segundo dia do nosso Cerco de Jericó. Hoje à noite tem, aqui na paróquia Santa Teresinha, no Menino Jesus. E quem aqui da região, Goiânia, Grande Goiânia, venha rezar com a gente. E se você não está por perto, pode acompanhar aqui nesse canal que você está mesmo, Rodrigo Ferreira Oficial. Nós vamos estar transmitindo ao vivo a pregação. Começa às 7h30 com a Santa Missa, logo em seguida, depois das 20 horas, tem a pregação da palavra, tá bom? Você pode acompanhar com a gente, tá? Vem rezar conosco. Aliás, essa semana, lembra-se, desde domingo estamos rezando para a quebra das muralhas da nossa vida, para que se quebrem as muralhas na sua vida, no seu coração, nos seus pensamentos, na sua vida espiritual, também emocional. Então que Deus te alcance nesse momento, onde quer que você esteja, que muralhas, que barreiras caiam na sua vida em nome de Jesus. Vamos rezar a Lexio Divina de hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele. E perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, e quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observavam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte me pudesse ser útil, é corbã, isto é, oferta, e já não lhe deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes. E fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Algo muito importante eu quero falar para você nessa Lexio Divina como nossa meditação. Jesus, ele veio trazer a lei ao nível da perfeição. E qual é o nível da perfeição? A prática da palavra. Durante todo o tempo, depois dos 10 mandamentos ter sido entregue a Moisés para dar ao povo, o povo estava vivendo mais as leis humanas, os costumes, do que a lei de Deus. E Jesus veio trazer uma purificação do coração e do pensamento, para que a lei pudesse ser vivida de verdade. Então, os 10 mandamentos que Deus deu estava sendo deixado de lado para que eles vivessem os 613 preceitos, que são costumes humanos deles. Eles estavam mais apegados aos costumes humanos do que à lei de Deus. Como que se Jesus dissesse para eles assim: olha, vocês estão invertendo os valores. Vocês estão querendo ser puritanos, né, moralistas, mas estão esquecendo o mais importante, que é a palavra de Deus, que é o que o Senhor mandou. Então vocês lavam as mãos, lavam os metais, lavam os copos, fazem abluções quando chegam no mercado, mas não honram o pai e a mãe. Vocês estão dando mais atenção às leis humanas do que às leis de Deus. E veja se nós não estamos passando por um tempo assim. Às vezes você vê pessoas intactas naquilo que elas fazem profissionalmente, nos seus costumes, nas suas contas, né, nos seus pagamentos humanos, nos cumprimentos dos seus deveres humanos, mas em relação a Deus, nada. Pessoas impecáveis em relação aos seus corpos, mas em relação a Deus, nada. Pessoas impecáveis em relação à sua aparência, mas em relação a Deus, nada. Não honram pai e mãe, não guardam domingos e dias de festa de guarda, não estão honrando a Deus, não estão honrando o seu nome, levantam falso testemunho, desonram o nome de Deus, né? Dizem o nome de Deus em vão, invocam o nome de Deus em vão.
não vive a castidade, vive a cobiça, a inveja, e tudo isso deixando de lado como se nada disso fosse importante. Mas as regras humanas, os costumes humanos temos que cumprir. Temos que cumprir. Então a gente vai lá, né, por exemplo, na nossa vida, na nossa sociedade, eu sou do interior de São Paulo, nós temos as nossas leis civis e Jesus não está desperdiçando elas e nem menosprezando. Jesus só está falando que aquelas pessoas estão dando tão valor às leis humanas e deixando de lado o mais importante, a lei de Deus. Tinha essa questão do Corban, né? Era mais ou menos assim, só para você entender. Se você desse uma oferta na igreja, você não precisava honrar o seu pai e sua mãe, você não precisava ajudar eles financeiramente, porque você deu sua oferta na igreja. Olha só que coisa, né? Então, eu estou resumindo, claro, toda essa ideia do Corban, mas como assim, né? Quer dizer que então eu cumpri um gesto, de repente eu estou isento de outro. Não, você tem que ajudar seu pai e sua mãe, você tem que honrar eles, você tem que guardar eles, cuidar deles. Então, é complicado hoje em dia você ver as pessoas tão selecionáveis, né, nas coisas dessa terra, seleciona a comida que come, seleciona o lugar que vai, a bebida que bebe, o copo, seleciona, não, eu não como verdura sem lavar, e tá certo, tem que ser assim mesmo, não tá errado não, mas a lei de Deus, deixa pra lá, honrar a Deus e domingo na missa, não, eu não posso, Deus me entende. Então estamos deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do homem. Então tem que respeitar a todos, viu? Tem que respeitar as pessoas, as suas escolhas, as suas orientações, mas a Deus não precisa respeitar não. Pode fazer o que quiser, pode desonrar Deus, pode desonrar a cruz, o crucifixo, pode desonrar as imagens, mas as pessoas não pode não. Então, tem que proteger os animais. Protege os animais, não deixa morrer o jacaré do papo amarelo. E acho que também não deve deixar morrer mesmo, não. Acho que deve proteger, porque são criaturas de Deus. Mas abortar pode. Abortar pode. Então as pessoas vão lá e assinam, né, um abaixo-assinado para que as pessoas não comam mais os ovos dos animais. Para proteger a espécie. Mas vai lá e vota a favor do aborto. É contra a vida. Então, você percebe que está tendo uma inversão de valores, né? E eu acredito que cabe esse texto muito para esse momento que nós estamos vivendo. Então as pessoas protegem tanto certas coisas humanas, mas a própria lei de Deus não é vivida, não é lembrada, não é honrada. Então hoje, nós temos que pedir uma coisa diante de Deus, nesse momento agora, diante de que Jesus está falando. Jesus está dizendo que essa geração é hipócrita. Então Jesus está falando assim, purifique os vossos corações. Ele está pegando a lei e trazendo para dentro do coração. Ele está pegando a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, e que estão aplicados só em coisas humanas externas e trazendo para dentro do coração. Isso não é abolir a lei, é elevá-la à dignidade plena. Então, é preciso viver a lei com o coração. É preciso viver a moral, a ética, é preciso viver a alegria do amor, fazer o que é certo? Claro que sim, mas fazer primeiro o que agrada a Deus e que de fato vai nos dar sentido a tudo aquilo que fazemos. Percebe? As pessoas vivem uma incoerência, uma incongruência terrível e não estão percebendo. É uma cegueira. E nós temos que pedir uma coisa para Deus agora, nesse momento, diante dessa palavra. Senhor, purifica os nossos corações, purifica os nossos pensamentos, purifica o nosso interior. Também as nossas mãos, nós vamos lavá-las para almoçar. Nós vamos lavar as coisas, lavar a louça, lavar as coisas, nós vamos cumprir os costumes humanos. Mas dai-nos a graça de cumprir os costumes divinos. Dai-nos, Senhor, a graça, toca nosso coração nesse momento e derruba esta muralha do puritanismo, derruba essa muralha do apego às ordens humanas, às ideias humanas, a ponto de... As pessoas estão tão apegadas às ideologias humanas a ponto de não estar nem aí para a lei de Deus, para o que Deus fala. Estão apegados tanto a obedecer aos homens, mas nunca obedecer a Deus. Dai-nos, Senhor, hoje a graça de ter os pensamentos purificados, o coração purificado. Traz para o nosso coração, Senhor, a Tua palavra, para que eu não te ofenda e para que eu te obedeça. E te obedecendo, eu possa viver agradando a Deus e, claro que sim, vivendo na ordem com os homens. A vida desordenada, Senhor, é a vida que nos fere, que nos angustia, que nos aflige e que nos deixa refém, oprimidos, que nos deixa cativos. Então liberta-nos, Senhor, e traga-nos hoje a graça da Tua palavra em nosso coração. Que a lei possa ser vivida primeiro dentro do meu coração. Assim, de dentro para fora e não de fora para dentro. Ensina-me, Senhor, a purificar meus pensamentos e meus sentimentos em relação às pessoas com que eu convivo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe qual vai ser a sua ação do dia? Olha que bonito que a Alexio Divina está propondo para a gente. Vigiar sobre os pensamentos para que minha vida seja realmente pura, de atos, mas principalmente de coração. Vigiar. Vigia, preste atenção, se avalia, tá bom? Faça isso com o seu coração. Eu oro a Deus nesta terça-feira para que muralhas caiam na sua vida. Pode colocar seus pedidos aqui no comentário aqui do vídeo, desse vídeo mesmo, coloca aí. Se você quer que eu reze, eu vou estar apresentando nesta noite para o Senhor Jesus, para que a sua vida seja alcançada, tá bom? Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar à tua frente, para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar, dentro de ti para te conservar. E que Ele te conserve puro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de colocar aqui os pedidos de oração e você é convidado a rezar comigo, tá bom? Logo mais à noite, então, às 20 horas, você pode sintonizar aqui no canal, que vai estar sendo transmitido ao vivo a pregação desta segunda noite, tá? Se você não acompanhou a primeira noite, então acompanha esta segunda noite, vai ser tremendo. E assim a semana toda, sempre nesse horário aqui no canal, tá certo? Beijo no coração, até amanhã. O deserto florirá, o meu deserto florirá.